Primeira de muitas, para a gente conversar um pouquinho como diminuir o nosso tempo clínico no atendimento infantil, né? Então eu quero agradecer que todos estão aqui numa noite de terça-feira para a gente bater um pouquinho papo sobre isso. Algumas pessoas já me mandaram perguntas antes, então eu vou tentar responder na medida do possível. Mas se você não mandou sua pergunta antes, não tem problema. Coloca aqui ou manda aqui pra gente poder conversando com vocês, tá? E aí, vocês devem estar me perguntando, né? Por que a doutora Thelma tá falando sobre otimizar ou diminuir o nosso tempo clínico no atendimento infantil? Quando a gente fala de diminuir o tempo clínico, na verdade a gente tem um outro nome para isso, a gente fala em otimização do tempo clínico. E por que a gente fala em otimização do tempo clínico? Porque mais do que nunca, o nosso tempo ele é muito precioso. E a gente sabe, as pesquisas mostram, cientistas apontam, que mais do que uma quantidade, a gente precisa de uma qualidade de tempo, de atendimento, né? E essa qualidade não necessariamente, ainda mais no atendimento infantil, vai estar diretamente relacionada com a quantidade de tempo que você fica com a criança. E te digo mais, né? Muitas vezes a quantidade do tempo que a gente está com a criança não necessariamente é um tratamento de qualidade. Então eu trouxe esse assunto hoje porque você deve estar falando assim, mas eu não quero diminuir o meu tempo do atendimento. Mas eu te pergunto, já pensou se você conseguisse fazer o que você faz hoje, faturar o que você fatura hoje, né? O dinheiro que você ganha hoje, num tempo menor? E aí você vai falar, mas eu não quero tempo menor, mais tempo sobrando. A gente quer poder ter tempo de assistir uma outra aula, de fazer uma oração, de meditar, de olhar a paisagem, de ouvir uma música, de comer com calma, de tomar um banho sem pressa, né? Então a gente quer um tempo, todo mundo briga por tempo. E tem uma frase da Cris Guerra que eu gosto bastante. Cris Guerra fala assim, todo mundo fala que não tem tempo, mas quando tem tempo não sabe o que fazer com aquele tempo, né? Então a gente quer tempo sim, a gente precisa de um tempo. Mas a gente que atende criança, muitas vezes nos falta otimizar e diminuir esse tempo clínico ao nosso favor. E eu venho hoje, nesse momento com vocês, contar alguns passos de como a gente consegue fazer essa otimização do tempo clínico sem perder a qualidade do nosso tratamento, nem do nosso atendimento, né? E veja, eu tô falando isso em consultório. Por que eu tô falando isso em consultório? Porque vocês, assim como eu acredito, todos nós viemos de clínicas de faculdades, de clínicas de cursos de atualização, de clínicas de curso de especialização. E nessas clínicas, nas clínicas escolas, nós tínhamos um perfil de paciente. Esse perfil de paciente que chega lá na clínica, que se cadastra, que tem que esperar por uma fila, tem que esperar por uma vaga e, na verdade, aceita o tratamento proposto, não é o nosso paciente do consultório. Não é o nosso paciente que vai no nosso consultório, seja por via particular ou seja por convênio. Não é o mesmo perfil, né? Então, os próprios pais hoje, eles chegam já com um tempo limitado, né? Mas a gente precisa diminuir o nosso tempo clínico. E como a gente diminui o nosso tempo clínico? Vou contar aqui para vocês 6 passos e vou explicar um de cada vez, o máximo que der,
Primeiro passo para a gente diminuir nosso tempo clínico é você saber o que você vai receber. Como assim? Você tem que tentar saber antes quem é aquele paciente que você vai receber. Quem vai te passar essa informação é o pessoal que ficou na frente do seu consultório. Então, seja recepcionista, seja a faxineira, seja o segurança, seja a sua ASB, seja a tua TSB, tá? Quem vai te passar a informação primeira é quem teve o primeiro contato. Esse primeiro contato, ele pode ter sido por telefone e complementado com o contato na hora que o paciente chegou. Então, o primeiro passo é saber quem chegou. Vamos jogar isso para o dia a dia clínico para vocês conseguirem entender. Ao marcar a consulta, ao ligarem ou ao mandarem o WhatsApp, a mãe ou o pai já afirmou, já deu alguma informação para sua recepcionista. Então já falou, olha, vou passar com a doutora Valéria, porque meu filho já passou por vários dentistas e nenhum conseguiu atender. E me indicaram ela. Então, você já tem uma informação. Quando esse paciente é agendado, você já sabe um pouco desse histórico, ou seja, vem alguma coisa que talvez seja um pouco mais trabalhosa. Quando esse paciente chega, a recepção vai te mostrar se aquela informação no telefone é a mesma, vai ser corroborada ou não, ou seja, a sua assistente ou quem vai te apresentar o paciente, ou às vezes é você que faz tudo. E aí você, quando o paciente chega e você mesmo sozinho vai lá abrir a porta, você já chega a mãe cheia de bolsa, brinquedo carregando, a criança já com não muito comando de voz, não muito obediente. Então aí você já tem uma informação importantíssima. Você já sabe o que esperar. Então você já teve o primeiro passo de como otimizar o seu atendimento infantil. Você sabe quem é o paciente que você está recebendo. Por que que você sabe? Porque você seguiu o primeiro passo. Ou seja, você sabe quem é ele. Quem te deu a informação que é ele? Quem é esse paciente? O próprio primeiro contato telefônico, que foi completado quando o paciente chegou no consultório. A própria forma de receber esse paciente, o comportamento desse paciente, o comportamento dessa mãe já dão essa informação pra gente. O que eu vou fazer com essa informação? Nesse momento, eu vou tentar fazer uma análise de comportamento, esperar e tentar compreender quem é essa criança que eu vou receber. O segundo passo para a gente ter uma otimização do nosso tempo infantil é a anamnese perfeita. Então, eu vou falar aqui rapidinho os 6 passos e depois que eu falar os 6 passos, eu vou explicar um de cada vez. Então, o primeiro passo para a otimização do seu atendimento infantil é saber quem é o paciente que você vai receber. Como que você vai saber? Através de informações preliminares, via contato telefônico e quando o paciente chega no consultório. Passo 2 de como otimizar nosso atendimento infantil. Uma anamnese perfeita. Mas não é só o que você vai perguntar, mas é analisar as respostas que você vai ter. Cada resposta é riquíssima em informações. E essas informações vão te otimizar o tempo clínico. Terceiro passo, conforme você foi fazendo a anamnese, ao mesmo tempo você já foi conectando todas as informações que você aprendeu no curso da professora Mara, que você aprendeu no curso da professora Sandra Calil, do Imparato, da Maria Salete, do professor Basílio Bernal.
Você foi unindo todas as informações no curso de marketing, o que você lê de psicologia infantil, né? Você já foi unindo todas as informações. Terceiro passo, você vai levantar ao mesmo tempo todas as possibilidades e você já vai fazendo as conexões, certo? Quarto passo, conforme isso tudo durante a anamnese, você vai elaborar o seu objetivo naquela consulta. Qual é o objetivo naquela consulta? De acordo com o que a mãe está te trazendo de informação. Quinto passo, todo o material está pronto? Você vai começar a consulta, o exame clínico agora com a criança. Todo o material está separado? Está pronto? Está na mão? E sexto passo, você está seguro para fazer algum procedimento? Ou você está seguro para fazer o procedimento que você se propôs fazer naquela consulta? Então vamos de novo aos 6 passos para otimizar o seu tempo com atendimento infantil, independente se você é odontopediatra ou se você é um dentista clínico geral, que também atende criança, independente se você tem o título ou não. Então vamos falar de novo 6 passos. O primeiro passo deles é você saber quem é o paciente que você vai esperar, que você vai receber. Segundo passo, uma anamnese muito bem detalhada e muito bem feita. Terceiro passo, você levantou todas as possibilidades do que pode te acontecer nesse atendimento. Como que você levantou todas essas possibilidades? Com as informações do passo 2, na anamnese bem feita. Quarto passo, você já elaborou, conforme durante a anamnese, durante o passo 2, qual é seu objetivo nessa consulta, nessa primeira consulta, ou na consulta do dia. Quinto passo, você já separou todos os materiais. E sexto passo, você está seguro para fazer aquele atendimento? Então, esses 6 passos que eu vou destrinchá-los agora com exemplos e com situações vão te trazer uma forma de otimizar melhor o atendimento. Então, a primeira coisa é captar o máximo da informação por telefone, para você saber quem é o paciente que você vai receber. Independente se no seu consultório você tem 1, 2, 3 ou 5 assistentes, ou se você faz tudo sozinho. Então, quando a pessoa liga para falar, para marcar a consulta, geralmente quando é atendimento infantil, você deve perguntar a idade da criança e perguntar quem indicou. Mas as mães falam muito, mãe é mãe, então as mães vão falar, olha, eu já procurei, quem me indicou foi o Dr. Oscar, ele já passou, eu não consigo passar meu filho com ninguém, ou a mãe não vai falar nada. Quando a mãe não fala nada, também não fique instigando, mas quando a mãe espontaneamente fala, você reporta essa informação, essa é uma informação importante. Outra forma de você saber antes o que vai te esperar. A forma como o paciente e a família chega no seu consultório. Chega naquela algazarra, a criança não obedece, a criança não dá mão, a mãe tem que estar carregando um pacote de salgadinho, um pacote de refrigerante, essa mãe tá com a mamadeira, essa mãe tá com essa criança no peito, essa mãe tem comando de voz. Essa informação da recepção da sua sala de espera é estritamente importante para vocês. O segundo passo, agora é você, o dentista, com a anamnese. Esse passo anterior, quem te passou a informação foi sua funcionária. Quando a mãe, você vai chamar a mãe para fazer a anamnese, e aqui entra um parênteses, eu sugiro, é uma sugestão, a anamnese ser feita no momento sem a criança, né? Então, nesse momento, você vai fazer uma anamnese só com os pais responsáveis na sala, tá? Claro, desde que você tenha uma condição de consultório para isso. Quando você for fazer a anamnese, a primeira pergunta que eu sugiro que você faça é quem te trouxe aqui. Olha, como você chegou até mim? Quem te indicou? Então, quando você perguntar quem te indicou, você já vai saber se a pessoa veio por redes sociais, ou se ela veio pelo médico, se ela veio pelo amiguinho da escola, por onde ela veio. E a segunda pergunta muito importante. Por que você está aqui?
O que te traz aqui? Quais são as principais preocupações? Às vezes a mãe não sabe nem explicar. Ou às vezes ela sabe, às vezes ela pode falar assim: olha, meu filho tá com muita dor e ele não deixa ninguém tratar. Essa é uma informação riquíssima. Meu filho tá com muita dor, não deixa ninguém tratar. Já vem ao encontro da informação que você recebeu por telefone e com a informação da sala de espera. Então tá tudo fechando o ciclo, enquanto isso você está conectando essas informações. Agora vem, durante a anamnese perfeita, você tem que tentar destrinchar o porquê que ele não deixou tratar até então. Porque quando a mãe fala só essa informação, nenhum dentista conseguiu, ou ele não deixou nenhum dentista, você aí tem um cenário de múltiplas opções. Uma opção delas é a criança ter alguma alteração de comando de voz e de comportamento ou de sensibilidade. Outra opção que a gente tem bastante é a criança estar vindo de uma situação de trauma com medo e dor. Então ela passou por uma situação anterior onde ela sentiu dor ou ela sentiu um desconforto muito grande. Mas quem vai nos dar essa informação é uma anamnese perfeita. E essa anamnese, obrigatoriamente, tem que ser feita antes da criança entrar na nossa sala. Se ela for feita depois, eu perdi tempo. Por quê? Porque eu não sei quem é essa criança, eu não sei que mundo aquela criança vive, eu não fiz nenhum combinado com os pais dessas crianças. Então a chance de tudo ser fadado ao fracasso é muito maior, muito maior. Muito bem. Conforme eu vou fazendo a anamnese e entrando nos detalhes dessa anamnese, eu pergunto para essa mãe: quem mora na casa que essa criança mora? Eu pergunto para essa mãe: quem cuida dessa criança durante o dia? Se essa criança é filha única ou se ela ganhou um irmãozinho há pouco tempo, tá? Ou como que é a constituição da casa que ela mora. Às vezes, na casa que a criança mora a mãe e o pai. Mas no mesmo quintal, mora uma tia numa casa com os primos e na outra casa a avó e o vô. Todos esses cenários, quando a gente vai fazendo a anamnese, sabe o que acontece? A gente tem que ir linkando para saber o que eu vou esperar no comportamento dessa criança e quando que eu souber o que eu vou esperar, para eu poder atuar de uma forma mais incisiva. Então vamos lá que eu vou dar um exemplo. Vamos pegar esse mesmo paciente, tá? Já recebi por telefone que ele tinha um comportamento que não deixava ninguém tratar. Chegou no consultório, já uma criança que não obedece à mãe, com pouco comando de voz. Quando eu faço a anamnese, a mãe me completa, me corrobora, me argumenta que essa criança não deixa ninguém tratar. Só que agora eu pensei, eu assisti essa live, então amanhã você já vai usar isso, porque tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês hoje, amanhã já dá pra você pôr em prática. Você pergunta assim pra essa mãe, a gente tem que tentar agora investigar o porquê que essa criança não deixa tratar. Por que essa criança não deixa tratar? Por quê? Vamos lá, vamos descobrir. Vamos supor que essa criança não deixa ninguém tratar porque a gente já passou por inúmeros tratamentos anteriores e a mãe vai falar, olha, eu já passei por vários dentistas, mas ele começa a chorar e eu morro de dó. Isso é um dos casos mais comuns, eu morro de dó. O que acontece quando a gente morre de dó? Aí eu pergunto, em algum desses outros tratamentos infantis que você levou, algum deles só atendia criança? Não, atendia adulto e criança, tudo bem. Quando você não conseguiu atender, não foi atendido, o dentista pelo menos usou o espelhinho, anestesiou,
Ligou algum motorzinho? A mãe pode te dar inúmeras informações, mas eu vou focar num exemplo que eu quero passar para vocês. A mãe fala para mim assim: não, doutora, só de sentar na cadeira ele nem entra, ele faz um escândalo tremendo, porque ele tem medo de dentista, ele tem medo de médico, no médico ele já faz escândalo, então aqui ele vai fazer escândalo também. Mas eu trouxe aqui. Neste momento, com essa informação, e como que você tirou essa informação da mãe? Perguntando. Não vai achando, gente, presta bem atenção, que ela tá te procurando porque você vai conseguir tratar o dente dela, do filho dela. Ela muitas vezes está te procurando para dizer: eu fui também mais uma doutora e essa doutora também não conseguiu. No fundo, muitas vezes as mães não querem que o tratamento ocorra. Elas estão morrendo de medo. Então, o que a gente faz nesse momento? Eu diagnostiquei que essa criança não vai deixar eu tratar. Mas ela não vai deixar eu tratar apoiado pelo comportamento da mãe. A mãe está permitindo aquele comportamento. Por que a mãe está permitindo aquele comportamento? Por mais que a mãe já saia de casa, como a Patrícia está dizendo aqui, se você fizer escândalo eu vou te colocar de castigo ou te bater, a mãe muitas vezes não cumpre. A mãe morre de dó. Mesmo por que a mãe morre de dó? A mãe morre de dó porque ela tem desespero da culpa dela. A culpa é da mãe. Ela se sente culpada. O pai eu falo da mãe, tá, gente? Mas se tiver pai aqui, por favor, não se ofendam. Os pais estão se sentindo culpados por aquela situação. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora no próximo passo? Eu levantei as possibilidades. Ou seja, eu levantei a possibilidade que essa mãe, essa criança faz escândalo, ela não sentiu dor, mas ela faz escândalo por medo. E eu já aprendi, porque eu já assisti os outros momentos com a Thelma, que esse medo é um medo criado, é um medo subjetivo. Não é um medo objetivo, porque realmente ela passou por uma situação indesejada. É um medo subjetivo. Ela acha que vai doer, ou porque o pai ameaçou, ou porque a mãe ameaçou, ou porque ela viu em algum desenho, ou porque ela sonhou, imaginou. A criança tá muito no mundo da fantasia, né? Então eu tenho que pegar esse primeiro passo. Muito bem. Levantei todas as possibilidades. Neste momento, tudo aqui na minha cabeça, ó, eu tô conectando as informações que eu aprendi em todos os meus cursos, que eu aprendi nos cursos, nas disciplinas da faculdade, na disciplina de graduação, de pós, de atualização. Cabe a conexão de todas essas informações para eu otimizar meu tempo clínico. Qual que é o próximo passo agora? Eu traçar na minha cabeça qual é o objetivo dessa consulta. E aí você vai dar murro em ponta de faca se nessa primeira consulta você quiser ir além de uma profilaxia com a escova. Então você vai traçar o objetivo. Qual é o objetivo? Profilaxia. Por que profilaxia? Porque eu tenho que criar confiança com essa criança. Eu preciso criar confiança com a criança e com a mãe. E provar para essa mãe que eu vou conseguir tratar o dente do filho dela. Mas eu não, provavelmente, vou fazer isso de uma vez só. Salva as exceções de muita dor, infecção, inchaço. Que não é o caso que eu tô elucidando aqui, tá? Eu tô elucidando uma criança que
precisa ir ao dentista, mas ela não está urrando de dor, ela não está com uma pulpite, ela não está com abscesso. A mãe diagnosticou ali pontinhos pretos no dentinho dela. Então, essa criança, muito provavelmente, está pelo que a mãe contou, com cáries crônicas. Ela não tá com cárie aguda. Então, por que a gente vai, nesse momento, gerar um pandemônio? Porque essa consulta que daria para eu resolver um problema em 15, 20 minutos, meia hora, eu vou demorar 2 horas e provavelmente fracasso. A mãe, vou virar mais uma dentista que a mãe vai falar, não deu certo. E é o seu nome, é a sua credibilidade, é o seu respeito que estão em jogo. Tudo por quê? Porque a gente quis não otimizar o nosso tempo. Então, qual o próximo passo para a gente otimizar o nosso tempo clínico? Criar o objetivo dessa consulta. Como que eu vou criar o objetivo dessa consulta? Do que a mãe for me contando. Então, nesse caso clínico que eu tô construindo com vocês, a história é a seguinte: vou apenas fazer escovação. Mas ele ficou muito bonzinho. Dá para fazer a profilaxia com baixa rotação? Dá e deve. Mas todo o seu material tá ali. Você já separou a escova, já separou a pasta profilática, vai usar pedra pomes, vai usar o flúor? Já está tudo na sua bancada? Muito bem. Tudo na mão fácil. E agora, você está seguro para começar esse tratamento? Para realmente ter o domínio da situação dessa criança? Porque vem cá, a partir do momento que você assumiu uma criança, a responsabilidade de tudo que acontecer com essa criança dentro do consultório é sua. Tudo. Então é importante você estar alinhado com os pais dessa criança para a gente poder otimizar o nosso tempo. Então você vai explicar para os pais qual é a técnica ou o manejo ou a abordagem que você vai usar. Você vai explicar para os pais na anamnese, depois de você ter ouvido tudo e feito as conexões, você vai chegar para o pai e para a mãe que estão ali na sua frente e vão falar assim: olha, de acordo com tudo que vocês me contaram, eu consigo ver que o Pedro tem um comportamento que a gente precisa trabalhar de uma determinada forma. Para eu conseguir trabalhar, eu preciso que ele crie confiança em mim. Só que o Pedro é uma criança de 4 anos. Uma criança de 4 anos está na segunda infância. Uma criança de segunda infância, ela já apresenta algumas características diferentes da criança de primeira infância e muito mais diferentes de criança de terceira infância. Então, eu vou perceber tudo isso e vou explicar para os pais. Olha, vai dar super certo, eu vou colaborar, nós vamos conseguir, mas eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso da sua ajuda e do seu apoio. Muito provavelmente, essa mãe vai falar assim, mas dá pra senhora tratar o dente dele já hoje? Eu queria já resolver essa cárie hoje. Se você prometer que você vai fazer, você faça. Mas não prometa aquilo que você não concorda. Então, o que eu sugiro, o que eu recomendo, não é nem sugestão. O que eu recomendo você falar? Olha, de acordo com o histórico do seu filho, de acordo com tudo que você acabou de me contar, eu acredito que a gente vai ter um sucesso. Eu consigo terminar o tratamento do seu filho em 1 semana. Hoje é terça-feira, dia 16. Até terça-feira, dia 23, eu ainda não olhei seu filho. Seu filho eu vou fazer o exame clínico já já. Mas eu garanto que eu termino o tratamento dele se você me trouxer todo dia. Mas eu preciso do seu apoio. E aí, nessa hora que você vai fazer os seus combinados de acordo com o que você acredita e de acordo com os seus valores.
Não adianta eu falar aqui quais são os meus combinados do método dentista de criança que eu uso, se eles não estão ao seu encontro, se não são verdadeiros. Então, o que eu recomendo? Eu chego para esses pais e falo, nós vamos tratar, vai dar certo, mas eu preciso do seu apoio, da sua colaboração e da sua participação. A primeira participação é que aqui dentro, deixa só eu falar com seu filho, eu preciso criar um vínculo com ele. Então, quando eu preciso criar um vínculo com o seu filho, eu vou perder se você entrar nesse jogo. Porque, é claro, a criança quer ficar só com a mãe. Eu sou um estranho, ela não vai querer contato comigo. Eu deixei isso combinado, eu pedi pra mãe me deixar ficar sozinha com a criança, sozinha falando com a criança. A mãe tá na sala. Segundo passo, eu preciso combinar com essa mãe se eu vou precisar pedir pra ela sair do consultório ou não, da sala, ou se ela vai precisar sair do campo de visão ou não. Todos os combinados têm que serem feitos antes. Todos. E aí, quando todos os combinados tiverem sido feitos antes, a gente tá seguro para trabalhar. Agora, não te sugiro e não te recomendo, em hipótese alguma, porque aí você não vai otimizar seu tempo clínico, em hipótese alguma, é fazer o que os pais querem que você faça, sendo que você não tem a menor condição de fazer aquilo. Ou que você analisou e você não consegue fazer aquilo. Então, para você otimizar o seu tempo clínico, você tem que saber o paciente que te espera. E, principalmente, fazer o objetivo daquela consulta. Se aquele paciente, que é um paciente que já vem de outras situações indesejadas, que a mãe não voltou para o consultório, você resolver fazer uma restauração, meu amor, não vai sair essa restauração. E lembrar que na odontopediatria, ou no atendimento infantil, porque eu sei que aqui tem muito clínico que não é odontopediatra, mas atende criança, lembro de uma frase, é melhor feito do que perfeito. Guarda esse mantra. Porque a gente sai achando que dá para fazer sempre aquele perfeito que a gente aprendeu nos cursos. É o ideal que a gente faça. Mas o nosso paciente do curso não é o nosso paciente do consultório. E é isso que eu preciso linkar. Então, vou repetir para não gerar dúvidas. Os 6 passos para você otimizar seu atendimento infantil. Primeiro, o máximo de informação que você puder obter antes. Então, ou da recepcionista ou da recepção. Quando o paciente chega. Quando eu falo recepcionista é via telefone ou WhatsApp. Segundo passo, uma anamnese extremamente detalhada. Detalhada. Pergunta quem mora na casa da criança, se essa criança foi em gravidez natural, ou foi fertilização, ou foi a gravidez assistida, ou é bebê de coração. Terceiro passo, conforme a mãe vai fazendo a anamnese, te contando e você vai falando a anamnese, você vai conectando essas informações. Essas informações você precisa saber conectá-las, informação que você foi aprendendo em vários cursos, e assim como eu, por muitos cursos eu fiz para conseguir conectar essas informações. E hoje eu consigo conectá-las, mas concordo e venho te falar que demorei. E não é, eu venho fazer essas lives porque eu não quero que você demore o tempo que eu demorei para conseguir conectar todas essas informações. Então, conforme o pai foi fazendo a anamnese, você vai conectando. Então, é claro que aqui o nosso tempo é curto, mas eu já estou te contando nessa situação que eu citei de exemplo, um paciente que veio já de outros dentistas, sem dor, mas que ninguém conseguiu tratar, tá? O quarto passo, a criança ainda não entrou no consultório, eu tô só conversando com os pais. O meu outro pensamento é, qual é o meu objetivo nessa consulta? É criar confiança? É restaurar o dente? É tratar o dente? Dar anestesia? Qual é a minha ação nessa consulta?
que, presta atenção, uma coisa que a gente aprende nos cursos, uma coisa é o paciente na nossa frente querendo um resultado e a gente sendo especialista naquela área tentando driblar esse resultado e inferindo o que é melhor para aquele filho. Uma vez que eu já tenho um objetivo, tudo traçado na minha cabeça, eu ainda estou só com a mãe no consultório ou com o pai. A criança ainda não entrou, a criança ainda tá lá na sala de espera. Eu explico para esses pais qual vai ser o meu objetivo. Eu explico para esses pais quais são os passos, faço os meus combinados, explico a minha metodologia e o meu manejo. Isso explicado e acordado com os pais, agora eu vou me apresentar para a criança. A criança vai entrar, eu posso ir buscá-la lá na sala de espera, como eu posso mandar entrar, né? A gente vê isso é assunto para outro momento, mas enfim. Agora é minha hora. Olá, Pedro, é a tia Thelminha. Nesse momento eu vou tentar conversar o máximo que eu puder com essa criança. O máximo, só que eu já combinei com a mãe que ela não vai falar nada. Eu começo a seduzir essa criança, e a sedução, claro, no sentido bom da palavra, a pelo menos trocar a palavra comigo e conseguir conversar com essa criança. No momento que eu consigo conversar com essa criança, eu já sigo por um caminho de atingir o meu objetivo. Qual é meu objetivo? Criar confiança, e nessa consulta desse caso, o meu objetivo é pelo menos fazer o que mesmo? A limpeza com a escovação. Com a escovação. Pronto. Sabe quanto tempo eu demorei nessa consulta? Bem feita. Não chegou a 20 minutos. Não chegou. E o melhor, a mãe sai confiante em você, com respeito, com credibilidade. Você vai agora apresentar o plano de tratamento para essa criança, para essa mãe, porque se você conseguiu escovar o dentinho dele, você conseguiu fazer o exame clínico. E se você conseguiu fazer o exame clínico, você consegue fazer um planejamento de tratamento. Claro, existem tratamentos mais complexos que a gente vai precisar fazer complemento radiográfico, tudo isso é verdade. Mas vamos focar aqui na otimização do meu tempo clínico. Vamos supor que esse paciente já é um paciente meu. Então, o caso que eu contei até agora, usando 6 passos da otimização infantil, eu contei sendo o paciente vindo a primeira vez. Agora, vamos usar esse mesmo 6 passos com um paciente que já é meu. A mãe já entrou em contato, não deu nenhuma informação. Chegou no consultório, a sua assistente ou você já percebeu que de repente aquela criança está muito quieta naquele dia. Neste momento, a criança já é sua paciente, você já tem todos os acordos da mãe, você vai fazer o quê? Você já tem essa anamnese é recente, você não precisa refazer. Mas você precisa só perguntar, mãe, teve alguma mudança? Ficou doente de um dia da última vez para essa? A gente tá numa época de pandemia. Perdeu alguém querido? Teve alguma mudança na situação familiar? A mãe vai falar assim, não. Então você já tá. Você já planejou esse paciente para essa terceira consulta. Você sabe que nessa consulta hoje você vai restaurar. Só que essa criança já veio a primeira e a segunda. Então você já está com comando de voz, você já está seguro, o material já está todo separado. A criança já entendeu ali que você que precisa ter o comando de voz e o tratamento flui. Porque é muito lindo uma odontopediatria cheia de fantasia. Quando a gente... Ainda tem um monte de aluno que me pergunta assim, mas Thelma, você não usa nenhum jaleco de fantasia?
Gente, eu não combino com isso, né? Mas eu acho lindo todos vocês que usam, que se fantasiam, que entram no personagem. Eu acho isso bárbaro. Mas tudo isso é importante e vai te ajudar no condicionamento da criança. Mas eu não estou falando disso. Eu estou te falando hoje em otimizar o seu tempo clínico. Como você vai usar tudo isso e ainda diminuir seu tempo clínico? E você pode falar assim, mas eu não quero diminuir meu tempo clínico. Falei, não quer? Então aí eu te falo, o seu aumento de tempo clínico está dentro dos seus honorários? Você sabe quanto está sendo a sua hora trabalhada? Porque o que eu escuto de muitas queixas de colegas, falam, olha, eu investi, meu consultório é lindo, eu faço de tudo, mas eu não consigo no atendimento infantil faturar. É inviável. E como que você consegue aumentar o seu faturamento com otimização? Faturamento no atendimento infantil é otimizando o seu tratamento. E o otimizar o tratamento, ele não precisa não ter magia, ele tem que ter magia. Mas a magia não está nesses nossos 6 passos. 6 passos estão: saber o que te espera, uma anamnese muito bem detalhada. Você conectou todas as possibilidades na sua cabeça, nas suas informações, e você já traçou o seu objetivo naquela consulta. Você traçou o objetivo e já explicou para os pais qual vai ser a sua conduta de manejo, de se você vai contar história, o que você vai usar para condicionar aquela criança. 6º passo, aí essa criança entra, você já tá com o material tudo separado na mão e te falo mais. Você já tá seguro para esse atendimento porque você já deixou claro. Vem uma outra frase que eu gosto bastante. Tudo que você explicar antes é conhecimento. Tudo que você explicar depois é desculpa. Principalmente quando se trata de criança. Porque aquele paciente que você está atendendo é o amor da vida de uma mãe. É o amor de uma vida de uma mãe. Tá? Tudo bem? Então, a partir de amanhã, seu próximo paciente, quando você acordar amanhã e tiver criança na sua agenda, você já siga esses 6 passos. Pede para a recepcionista, foi tudo bem? A criança tá tranquila, tá agitada lá fora? A mãe deu alguma informação? Não. Entra. Faça uma anamnese detalhada. Recomendo para essa anamnese a criança não participar. Conforme a anamnese vai fazendo, você vai conectando as possibilidades de tudo que a mãe vai te falando para você analisar comportamento e qual vai ser o seu objetivo naquela consulta. Traçou seu objetivo? Explica para os pais. Explicou para os pais? Chama a criança e faz exame clínico na criança. E aí você é o único protagonista da cena com a criança. O material já está todo separado que você vai usar, somado com você estando seguro. Certo? Esse era o nosso assunto de hoje. Agora eu vou responder algumas perguntas que vocês estão colocando aqui. E se algum de vocês, de repente, quiser entrar com vídeo, só me mandar uma solicitação que eu autorizo, tá bom? Pra gente conversar ao vivo aqui. Alguém quer? Então, vamos lá. Me perguntaram aqui, e se a criança entrar e não quiser conversar? Isso é muito comum. Isso é bastante comum. É aí que vai todo o seu manejo com criança. Quanto menor for essa criança, quanto mais próximo da primeira infância ela tiver, e aí você já observou que isso vai acontecer, viu, Ingrid? Sabe por quê? Você já previu que isso ia acontecer? Quando na anamnese você fez, sabe qual pergunta para os pais? Quem cuida dessa criança? Quando você inserir na sua anamnese assim, quem cuida dessa criança, as respostas podem ser inúmeras. Mas uma das respostas pode ser a seguinte: eu.
E quem tá trazendo essa criança no consultório? A mãe. Por enquanto, ainda mais na pandemia, qual é o único contato dessa criança? A mãe. Qual a chance de você conseguir entrar nesse vínculo baixo, sem choro, sem escândalo, sem se contrapor? Baixíssima. Só que você já conectou essa informação. Você já previu essa possibilidade. E quando você fez essa previsão, o que você fez? Você já avisou a mãe. Falou, olha, você me deu aqui algumas informações importantes. Seu filho já foi em outros dentistas, nenhum deu certo. Mas ele é uma criança de 4 anos e só fica com você. Então eu vou te contar que comigo também não vai dar certo. Desde que a gente faça esses e esses e esses combinados. Você vai fazer os combinados com a mãe e aí você vai conseguir conversar com essa criança de acordo com os combinados que você já fez. Uma dica, uma recomendação é sempre pegar a criança no fator surpresa dela. Então, quando a criança chega, você já entra no fator surpresa. Não acredito! Você tá com um sapato igual do Batman. A criança vai olhar pro sapato. Só que, claro, você já sabe antes que ela gosta do Batman. Senão você vai dar uma gafe. Aí ela pode abrir um berreiro pior ainda se ela não gosta do Batman. Então você pode não ter uma boa conversa com a criança, mas você percebe que essa criança vai confiando em você e ela pode não falar, mas ela vai se permitindo ser conduzida por você. Então, quando você falou, nossa, o seu sapato é igual ao do Batman, Pedro, ele na hora olhou pro pé. Você já deu um comando e ela já respondeu o seu comando. Perfeito! Primeiro passo de sucesso você já teve. Qual o próximo passo? Nossa, como você tá bonito! Ou, me dá sua mãozinha? Às vezes a criança não quer nenhum toque, tá? Mas se a criança entrar e não quiser conversar, você já tem que ter previsto isso antes. E já tem que ter conversado com os pais quais vão ser os manejos e as técnicas que você vai usar se essa criança não tiver acordo com você. Certo? Outra pergunta, como otimizar o tempo com pacientes com autismo? Primeiro caso, primeira situação é saber o nível de autismo dele. Tem paciente severo de autismo, gente, você não vai otimizar tempo. Se a paciente é só tratamento sob sedação. Você não tem outra opção, infelizmente. E não se sinta culpado por isso. A sedação, e geralmente em ambiente hospitalar, que é o que eu recomendo, ela não é um malefício, ela é o melhor que a gente está podendo oferecer para aquela criança. Então, Dilmara, o primeiro passo que eu te sugiro de otimizar o tempo com paciente autismo é sempre saber tudo. Então pergunta se essa criança tem hiperfoco, se essa criança dorme, quais são os medicamentos que ela toma, quais são as terapias que elas fazem, se ela tem alguma estereotipia. Você tem que primeiro saber qual o perfil de autismo que você tem. Se você tem um autismo leve, antigamente chamado de Asperger, você otimiza esse tempo como qualquer outra criança. Agora, se você tem um autismo de moderado para severo, você já tem que deixar avisado para essa mãe na consulta de diagnóstico que muitas vezes é com estabilização por segurança da própria criança, ou outras vezes não dá nem para ter estabilização física. Obrigatoriamente nós vamos para sedação. Não vai longe. Hoje mesmo tem um paciente meu de autismo severo, a mãe quer porque ela quer que eu faça extração de dente descido
com retenção prolongada em consultório. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Por que que eu não posso fazer isso? Porque eu vou colocar essa criança em risco. E se eu colocar essa criança em risco, quem responde? Eu. Vamos lá. Eu trabalho com óxido nitroso muito pouco. Eu acredito que funciona. Mas os meus pacientes que chegam e que eu tenho experiência de mais de 20 anos, né? Só fazendo atendimento infantil, ele precisa ser bem indicado. Muito bem indicado. E a primeira indicação que a gente não pode esquecer do óxido nitroso é o choro. Uma criança que chora muito e entra em choro sem parar, o óxido nitroso não funciona. Porque para o óxido nitroso funcionar e ter seu efeito, eu preciso inspirar e expirar. Uma criança chorando não entra. Eu não vou conseguir um óxido nitroso num bebê de 1 ano. Eu não vou conseguir sucesso com óxido nitroso num bebê de 3 anos que chora sem parar. Eu não vou. De jeito nenhum. Não vai ter o menor efeito. E nem é indicado. Não é indicação do óxido nitroso. Não é essa. Tá? E aí, quando a criança já tem mais condição, a gente trabalha muito com condicionamento. E aí é sucesso garantido, né? Um bom manejo, você consegue fazer uma endodontia de um 55 bem feita em 20 minutos. Em 20 minutos, uma endodontia deve ter sido mentira. Juro, 20 minutos. Bem feita. Ah, mas por que você conseguiu? Porque eu fiz esses passos. É claro que eu não fiz essa endodontia em 20 minutos na primeira vez que essa criança foi. Posso até fazer. Quando a criança vem com abscesso, vem com muita dor. Mas, nessa situação, o meu tempo clínico com a criança foi rápido, mas antes, se eu considerar meu tempo total, desde a primeira entrada, desde a anamnese, a mãe, aí sim, levou um tempo maior dentro do consultório. Tá? Qual é a hora dos pais saírem do campo de visão da criança? A hora de eles saírem do campo de visão da criança é quando eu fiz combinados com essa criança, ela não cumpriu. Claro, desde que seja uma criança que tenha condições de cumprir combinados, tá? De cumprir combinados. Eu vou combinar com essa criança antes, mas eu já combinei com a mãe. Então eu vou falar, ó, a tia Thelma quer conversar com você, vamos me dar a mãozinha? Mamãe, mamãe. Eu fiz combinados. Então na hora que eu virar para essa criança e falar assim, a tia Thelma vai contar até 3. Vamos fazer isso? Eles podem chorar. Nessa hora eu combino com a mãe. Mãe, vem pra trás de mim. Eu tiro a criança, a mãe de cena. Neste momento, a criança tende a colaborar na hora. Só que a mãe tá atrás de mim. A mãe tá vendo tudo. A criança que não tá vendo a mãe. Né? Então, a mãe tá muito segura. Porque ela percebe que aquele comportamento da criança está daquele jeito enquanto ela está na sala. Depois que ela não está na sala, a criança já melhorou. Né? Professora, posso fazer a anamnese depois de atender a criança? Não recomendo. De jeito nenhum. Você não vai conseguir otimizar seu tempo clínico. Você não sabe quem é essa criança. Você não sabe, por exemplo, se essa criança ela foi prematura extrema. Você não sabe, por exemplo, se essa criança ela foi gemelar e o irmãozinho morreu com 1 ano. Você não sabe a história dessa família e aí você não vai ter a colaboração dos pais. A chance de você começar um tratamento, essa criança ter um comportamento X e essa mãe tirar essa criança da sua cadeira e falar mal de você e você perder sua credibilidade, respeito
é enorme. Tudo que eu tô falando aqui é para que vocês não demorem o tempo que eu demorei para criar sua credibilidade, seu respeito, as suas recomendações serem bem ouvidas e bem assistidas, né? Siga os passos de uma odontologia infantil feita, quando der, perfeita, mas sempre bem feita, tá? Então eu não recomendo de jeito nenhum você atender uma criança só com uma folha preenchida. Não recomendo. Siga sempre os passos. Colha o máximo de informação que você conseguir antes dessa criança entrar na sua sala. Vá para uma anamnese detalhada. Não é só perguntar se já foi no dentista, é perguntar quem mora na casa, como foi a gravidez, se essa gravidez foi natural ou foi 7ª tentativa. Tudo isso muda. Conforme essa anamnese vai sendo feita, você vai criando todas as possibilidades e fazendo os links. Thelma, como faz esses links? Com muito treino. Assista as nossas lives que eu vou estar mostrando vários links hoje. Hoje eu já dei vários links para vocês. Olha lá, eu te linkou essa criança que ela já foi em vários dentistas, nunca passou por medo, nunca teve dor, mas ela nunca concluiu. Nunca concluiu. Porque a mãe começa a chorar, a mãe tira de lá. A mãe leva em outro dentista. Eu não acredito que a mãe que passou por 6 dentistas, ela não tenha tido sucesso em nenhuma delas. Certamente ela não se sentiu confiante. E quando a mãe sente confiança em você, gente, você pode fazer o que for nessa criança que essa mãe vai confiar em você. Porque você mostra resultado, e o resultado da mãe é o amor junto com o tratamento. Então vamos lá, que eu começo a falar, eu começo a falar e me interrompo. Primeiro passo, saber quem é essa criança. Segundo passo, uma anamnese bem detalhada. Terceiro passo, conecta as informações. Conforme você conecta as informações, você já constrói o 4º passo, o seu objetivo naquela consulta. Explica tudo para os pais. Criança entra na sala. Quando a criança entrou na sala, seus materiais já estão separados, o que você vai usar, e você já está seguro do que você vai fazer, porque você já previu o que você vai fazer. E quais as possibilidades de comportamento dessa criança. Todas as possibilidades de comportamento dessa criança, você já previu, já explicou para os pais. Olha, se ela chorar, eu vou fazer isso. Se ela chorar mais de tanto tempo, eu vou fazer aquilo. Se eu não deixar tudo isso combinado com os pais, você vai perder nitidamente um sucesso. E quando eu falo sucesso, muitas coisas estão incluídas nesse nome. Mas para mim é terminar um tratamento sem medo, sem dor, sem trauma e feito. Feito para mim muitas vezes é muito melhor do que o perfeito. Porque não existe, é muito difícil a perfeição no atendimento infantil. E é isso que eu quero te trazer segurança. Eu otimizo meus tratamentos infantis há muitos anos. Como eu disse, são 20 anos só atendendo bebê e criança, típicas ou atípicas. Então eu te trago não só teoria, não só docência, mas eu te trago experiência clínica de atendimento exclusivamente para bebê e criança, com todos os tipos de mães e pais e crianças e famílias. Então, a fórmula da otimização do seu tempo é saber o que vai te esperar. E mais do que isso, deixar a mãe sabendo de tudo. E se a criança vai só com o responsável? Bom, nesse momento de pandemia é o que tem acontecido, né? Nossas crianças vão com um responsável só, porque é o que a gente também tem pedido nos consultórios. Aí eu tenho 2 opções. Eu não sei se é a sua realidade, então eu vou te dar 2 sugestões. Se a sua realidade tiver assistente, né? Você pede para essa assistente ficar com a criança do lado de fora, no seu espaço infantil. Ai, professora, não tem espaço infantil no meu consultório, não. Não tem? Não tem problema. Tenha sempre em mãos algum brinquedo
diferente do que ele já brinca lá. Então, evita biribinha, bombinha, evita bolinha de sabão. Porque ele pode escorregar, às vezes não dá tempo de você limpar, às vezes a criança jogou, caiu bolinha de sabão e você não viu e veio outro paciente escorregou, tá? Então, o que você vai fazer? De preferência, sempre do lado de fora. Não deu para ficar do lado de fora, você não tem assistente, você não tem ninguém, pode até trazer a criança junto na anamnese, tá? Na anamnese. Mas você tem alguém para ajudar a distrair, senão você não vai conseguir conversar com essa mãe direito. E se essa mãe não conseguir conversar direito, você não vai ter sucesso. Tá? Então eu vou repetir para você, ó, que já a sua resposta. Não tem ninguém para ficar com ele do lado de fora? Deixa entrar na sala de atendimento com a mãe, mas tenha sempre algum brinquedo atípico. Que eu chamo atípico, é um brinquedo diferente do que de repente ele vai ter na casa dele, porque aí ele se distrai e começa a conversar e você consegue conversar com a mãe, tá? Eu atendo só com o responsável dentro da sala. Eu também. Eu não atendo criança sem responsável dentro da sala. Sempre dentro. Tem situação que eu preciso pedir para os pais saírem, mas dentro do meu consultório é tudo filmado por uma segurança minha e as minhas portas têm vidro. Então o pai consegue do lado de fora ver. Mas na maioria das vezes o pai não saiu da sala, ele só saiu do campo de visão da criança, ele tá atrás de mim. Mas eu também só atendo com o responsável dentro da sala, desde que isso tenha sido acordado antes. E desde que essa criança essa mãe saiba que o comando de voz é meu. Fala, mamãe, não precisa que você me ajude. Abre a boca, fecha a boca, se comporta. Eu não preciso da sua ajuda. Aqui dentro o comando da criança é só meu. Porque se a criança tiver 2 comandos, meu amor, você perdeu. A criança vai só seguir o comando da mãe. E se essa mãe e esse pai são pessoas com um bom comando de voz, isso te ajuda. Agora, se são pais e mães que as crianças não obedecem, vai te atrasar todo o seu tratamento. Certo? Olha, eu tô muito feliz de vocês estarem aqui. Acompanhem, compartilhem, se inscrevam, entrem, conversem com a gente. Semana que vem, na segunda e na terça, nós teremos lives de novo de assuntos para você começar a usar a partir de amanhã. E eu peço, se você amanhã, depois de amanhã, até a nossa próxima live, já usar tudo que a gente estiver falando hoje e já tiver otimização no seu caso clínico, você dá um feedback pra gente, tá bom? Conecte todas as informações. A questão de ser conversado é diferente de ser conectado às informações. É diferente. Uma coisa é eu perguntar e fazer uma anamnese detalhada. A outra coisa é eu saber o que eu tenho que fazer com aquela informação que os pais estão me dando. É isso, são distintos demais. Mas hoje eu já te dei várias dicas. Espero que a partir de amanhã vocês consigam usar. Beijo, obrigada, foi um prazer. E segunda e terça-feira que vem tem muito mais. Beijo, tchau.